Maravilha. Então, o nervo vago, ele é mais do que um simples nervo, ele é a regulação da vida. E a gente vai mostrar um pouquinho sobre essa ponte que ele faz entre o corpo, emoções, aprendizado, saúde, nessa primeira parte da aula, do curso, né? Vamos chamar de curso, de aula, tanto faz. Daí, na semana que vem, a gente vai continuar mostrando a segunda parte. E ela ficou muito extensa a apresentação para a gente falar num dia só. Vai ficar muito cansativa. Da anatomia à autorregulação neuroemocional. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre a anatomia, a parte da fisiologia. Para muitas pessoas isso é muito chato. Para mim também. Mas a gente vai passar rapidamente, só para ter um contexto do que significa isso, né? Muito bem. Então, aqui é uma coisa interessante essa frase. O nervo vago não pertence a uma especialidade. Não pertence à fisiologia, não pertence à medicina, não pertence à psicologia. Na realidade, ele pertence à vida. Porque se o nervo vago, nós estamos fritos e enfarinhados. Então, ele tem uma função muito importante que é fortalecer a capacidade humana de sentir, aprender, adaptar-se e se relacionar. Então a gente vê que todos os aspectos da nossa vida, de uma forma ou outra, existe uma integração desse nervo vago. O nervo vago está muito na moda, todo mundo fala nervo vago, nervo vago, nervo vago, mas qual é a extensão desse nervo vago no nosso corpo? Não extensão física, mas sim fisiológica. Qual é o alcance dele, né? Muito bem. Então, a Silvana e eu estamos aqui mais uma vez. Silvana Intelectus, eu Cardemotion, e nós temos um e-book, que é o Nervo Vago e a Regulação da Vida. Nós fizemos esse e-book exatamente para essa apresentação nossa. Depois, quem tiver interessado, entre em contato com a gente e a gente manda para vocês. É bastante extenso, que a gente traz um pouquinho da anatomia, da fisiologia, das implicações na parte do próprio biofeedback, nas diversas profissões. Enfim, ela é bastante completa, bastante interessante. E solicite que a gente manda para vocês, para não estar toda hora colocando no grupo, enchendo de coisa no grupo, a gente manda para vocês no pessoal. Elizabeth, dá para fechar o microfone, por gentileza? Isso. Muito bem. Então a gente vai passar rapidamente sobre o que consta da apresentação. Nessa primeira parte, a gente fala um pouquinho sobre os fundamentos, trazer uma introdução, falar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, o que é o sistema nervo vago. Depois vamos falar sobre a anatomia funcional do nervo vago, como é que ele funciona, né? E aí começa a complicar um pouquinho na parte da anatomia, que são os núcleos do tronco cerebral, núcleo do trato solitário, núcleo ambíguo, núcleo motor dorsal do vago, enfim, tem vários aspectos, isso tudo integrando na variabilidade da frequência cardíaca e na coerência cardíaca. Como o nosso foco é sempre desenvolver informações que sejam interessantes, que sejam boas para os profissionais, então a gente já colocou aqui os núcleos envolvidos na variabilidade e na coerência cardíaca, exatamente onde o Cardiomotion trabalha. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a base neural do Cardiomotion e da coerência cardíaca, o trajeto do nervo periférico, que ele é um periférico, depois a fisiologia, o nervo vago como regulador do equilíbrio, nervo vago e emoções, isso é extremamente importante, nervo vago e emoções. Nervo vago e aprendizado, enfim, diversas faces do nervo vago. Nervo vago na prática clínica, né? Nervo vago numa visão geral, como ele regula de um modo geral o corpo, e um resumo dessa primeira parte. Então é bastante complexo, é muito a parte de fundamentos que está relacionado à anatomia, à fisiologia, mas daí vem a segunda parte, que é aplicações
profissão. Nós vamos falar no psicólogo como o nervo vago pode atuar na psicologia, né? Como é que ele entra na psicologia, com psicopedagogos, educadores, relação direta com a aprendizagem, os dentistas, o nervo vago na odontologia, para os médicos, uma visão sistêmica para a medicina, fisioterapeutas, a interação do corpo e o nervo vago, hipnoterapeutas, hipnose como estado vagal, que quando você coloca a pessoa em hipnose, ele ativa muito esse nervo vago, a pessoa relaxa profundamente. Linguagem comum entre as profissões, integração multidisciplinar, impacto da hipotonia, a hipoativação vagal. Bom, pessoal, então a gente pode ter uma ativação normal do nervo vago, pode ter uma ativação muito alta e pode ter uma ativação muito baixa, seria a hipertonia e a hipotonia. Tanto a hipotonia quanto a hipertonia, tanto a ativação menor ou mais alta do nervo vago, nos trazem prejuízo. Aqui a gente tem que buscar equilíbrio do nervo vago. Então você tem uma, uma baixa ativação do vago, significa uma alta ativação do simpático. E quando a pessoa tem dificuldade em modular o sistema nervoso autônomo, então vai aparecer como ansiedade, estresse, estresse pós-traumático, como crise de asma, hipertensão arterial, arritmias cardíacas e um monte de coisa quando você tem baixa atividade do vago. Quando você tem alta atividade do vago, pode aparecer como desmaio, baixa pressão arterial, síndrome, síncope vagal, vasovagal, síndrome de intestino irritável, tudo isso a gente vai passar para vocês na apresentação. Então, quando a gente fala de hipoativação, baixa ativação do vago, significa alta ativação do simpático. E vice-versa. Quando fala alta ativação do vago, significa baixa do simpático. O que nós estamos buscando, na realidade, com tudo isso aqui, é trazer a importância para vocês do nervo vago no equilíbrio entre simpático e parasimpático, que é o foco do treinamento com Cardio Motion, é buscar o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Nós vamos ver então impacto na saúde mental, na saúde emocional, no sistema cardiovascular, no sistema respiratório, digestivo, no eixo intestino-cérebro, no sistema imunológico e da inflamação, na dor crônica, sistema músculo-esquelético, cognição, aprendizado e comportamento, odontologia orofacial. Nessa odontologia orofacial, a gente pode encontrar diversos problemas relacionados, como a apneia do sono, o próprio ronco, o bruxismo, enfim, o problema do respirador bucal. Então, em todo esse quadro, se pode ter excesso ou falta de atividade vagal. Então, o Cardio-Motion, quando ele busca equilíbrio, então ele está buscando o equilíbrio sistêmico de todo esse sistema que está mostrando aí. Logicamente que alguns sistemas podem se organizar mais rapidamente, outros mais lentamente, mas a ideia é, fazendo o treinamento com o Cardio-Motion, você vai buscar esse equilíbrio do sistema nervoso simpático parasimpático. E quando eu tenho ativação excessiva do nervo vago, né? Então nós vamos falar o impacto nos psicólogos, psicopedagogos, educadores, né? E assim vai, dentistas, os médicos, os impactos relevantes ao fisioterapeuta, quando a gente tem hiperativação, temos ativação excessiva do nervo vago. E aí cognição, síntese clínica, e depois, qual é a conexão direta da variabilidade da frequência cardíaca, cardiomotion e a parte da nervo vago? A variabilidade deve ser interpretada como flexibilidade, não apenas como valores altos. Isso aqui é muito importante, gente. Se eu tenho uma hiperativação vagal ou uma hipoativação vagal, eu vou ter uma baixa flexibilidade, vou ter uma dificuldade de adaptação. Então, quando a gente busca equilíbrio do sistema nervoso autônomo, nós estamos buscando aquilo que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio total da parte orgânica que tem efeito na parte psicológica também. Então, como nós falamos de buscar o aumento da variabilidade da frequência cardíaca, nós estamos falando como aumentar a flexibilidade, como você ter uma certa flexibilidade no sentido que eu posso desequilibrar, mas volto no equilíbrio de novo. A gente não se torna um robô, mas não é qualquer coisa que tira do equilíbrio.
mesmo que tire o equilíbrio, ele tem a tendência de voltar logo em seguida ao equilíbrio. Isso então é a flexibilidade. Quando nós temos excesso de simpático ou excesso de parasimpático, a gente tem um sistema nervoso autônomo rígido, com falta de flexibilidade. E aí aparecem então as disfunções, que a gente vai falar bastante sobre elas. Então, o Cardio basicamente, ele ocupa o lugar central nesse processo, que é buscar o equilíbrio, buscar o aumento da variabilidade de flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Muito bem. Então, nós vamos passar um pouquinho os fundamentos, mas eu tenho um compromisso de, às 9 horas, a gente parar com o curso, ou com essa apresentação, porque senão vai até 10, 11 horas da noite e está todo mundo cansado, né? Muito bem. Antes de regular as emoções, é preciso compreender a fisiologia que as produz. Isso é uma coisa muito, muito importante, pessoal. A gente não vai tratar a ansiedade, a gente não vai tratar a depressão, hipertensão, porque tudo isso aí é um resultado de um processo. Primeiro acontece no corpo, para depois refletir nesses estados que a gente chama de psicológicos, né? Ele começa pelo corpo. Então, as emoções começam pelo desequilíbrio do corpo, para daí sim aparecer como emoção, né? Todo comportamento visível nasce de processos invisíveis. A gente pode também trazer aqui um pouco da parte do subconsciente, mas isso não importa agora. Importa que a reação no corpo é muito rápida. Uma ação qualquer que a gente perceba pelos nossos órgãos dos sentidos, ela entra rapidamente até a amígdala, do hipocampo, que a gente vai falar um pouquinho da amígdala, por volta de 35 a 55 milissegundos. Então é muito rápido, é muito rápido. Só depois de cerca de 400 milissegundos que a gente vai entender o que aconteceu. Então, nós vamos falar um pouquinho de Antônio Damasio. O Damasio fala muito claramente assim: emoção se dá no palco do corpo, o sentimento se dá no palco da alma. Ou seja, a reação emocional é imediatamente no corpo. Depois que a gente vai interpretar se aquilo é bom ou é ruim. Muito bem. E quando o nível vago ele não consegue se regular, quem domina é o simpático. Então essa dupla, simpático para simpático, estão sempre juntos, mas sempre um está levantando vantagem sobre o outro. E aí aparecem então as patologias. O importante é eles estarem de mãos dadas, estarem flexíveis. Uma hora um domina, em seguida vem outro, e daí fica nesse balanço, que é o homeostase, a homeostasia, né? E o Card Emotion, ele torna visível o invisível. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma avaliação do sistema nervoso autônomo, do sistema, basicamente, do sistema nervoso ao ramo do nervo vago em tempo real, através do abatimento cardíaco. Então, eu não me preocupo tanto com a frequência cardíaca da pessoa. Lógico que eu me preocupo, eu tenho que estar dentro do padrão regular. Mas o mais importante é saber como é que está variando isso. Porque é essa variação que vai me dizer o estado de saúde da pessoa, se a pessoa está saudável ou não está saudável. Então, a variabilidade da frequência cardíaca é a variação que existe entre batimentos consecutivos. Entre o primeiro batimento e o segundo, o terceiro, a diferença de tempo entre esses batimentos, que é chamado de variabilidade, né? Muito bem. E durante décadas, o que aconteceu? Aquele negócio, separar o corpo da mente, né? Então, até determinado momento era integrado, o corpo e mente era uma coisa só, eram expressões, nossas expressões se davam através da mente e do corpo. Aí veio o famoso Descartes, separou corpo e mente. Segundo a lenda urbana, que ele queria estudar o corpo, então ele pegou, convenceu, segundo a lenda, né, não sei se é verdade ou não, mas convenceu o Papa de que a alma era da igreja e o corpo era da ciência. Então que ele podia dissecar o corpo, olhar, fuçar e fazer o que quisesse. Daí ficou que essa separação através de Descartes do corpo e mente. E é um erro estratégico isso, porque hoje a gente tem a psicossomática, que a gente entende muito bem essa integração corpo-mente, né? E as emoções, então, eram tratadas como fenômenos subjetivos. O que é uma emoção?
Se pergunta para 10 pessoas diferentes, no nosso curso presencial, a Silvana e eu fazemos essa pergunta. O que que é emoção? E as pessoas confundem emoção com sentimento, emoção com, enfim, com dores. E o que é aprendizagem? Aprendizagem é um processo cognitivo. Será que é puramente cognitivo? Será que a pessoa que está estressada numa sala de aula, ela consegue aprender? Será que uma pessoa que vai fazer um vestibular, prestar um exame, ele está extremamente ansioso durante a prova, ele vai conseguir se lembrar daquilo que ele precisa? Será que ele vai conseguir se lembrar do conteúdo, tudo que ele estudou? Muito bem. E aí, os sintomas físicos, a dor no estômago, a tremedeira, a sudorese, tudo eram sintomas isolados. Então, você separava a emoção de um lado, o aprendizado do outro, os sintomas físicos do outro, mas na realidade, hoje a neurociência busca uma integração de tudo isso. É só desligar o celular aqui, porque senão ele não para de tocar. Deixa eu ver se tem alguma coisa urgente aqui. Não, grupo de estudos, obrigado. Tata Zoom. Muito bem. É, Não, ele pronto. é fisioterapeuta. Então, tem alguém com o microfone aberto aí? Não sei se é Elizabeth ou não, mas eu peço para, por favor, fechar. Muito bem. Então, a neurociência contemporânea vem desmontando essa visão da separação do corpo-mente. Ela cada vez integra mais isso, né? E no centro dessa integração está o nosso querido nervo vago. Ele é a principal via de comunicação entre o cérebro, o corpo, emoções, fisiologia, comportamento e aprendizagem. Então vocês veem que a importância dele se dá em todas as profissões, em todas as pessoas, em todos os momentos, porque ele está integrando o cérebro e o corpo. Basicamente, uma das funções importantes é cérebro-coração. Ele integra também as emoções com a fisiologia, o comportamento e a aprendizagem. Então, essa apresentação que nós estamos montando aqui foi concebida para vocês, profissionais da saúde e educação, que precisam entender um pouquinho melhor, de uma forma mais clara e aplicável, né? Como o nervo vago organiza os estados internos, nossos estados, como eu falei, dor de estômago, palpitação, sudorese, tremor e assim vai, né? Como é possível fortalecer sua função por meio de treinamento fisiológico? Como treinamento fisiológico? Então, nós vamos ver durante esse processo e também durante o curso a gente explora bastante que o modo de você atingir ou acessar, melhor do que atingir, acessar o sistema nervoso autônomo é através da respiração. É uma rota, talvez, uma das mais importantes, naturais, sem precisar usar ferramentas externas, marca-passo, nada dessas coisas. É através de um processo de respiração coerente, que a gente explora muito isso, que através desses estados você é capaz de fazer um treinamento fisiológico de equilíbrio do sistema nervoso autônomo e busca aumentar o nervo vago, a atividade vagal, que normalmente ela é mais, está mais hipotônica do que naturalmente, né? E aí tem o destaque para o biofeedback de HRV, que busca fazer esse equilíbrio. E nós trazemos aqui então o sistema do Cadimotion. Eu não vou falar muito do Cadimotion nessa apresentação, só em algumas partes específicas para fortalecer e fazer um link do que nós entendemos da fisiologia com que ele se linka com a usabilidade do aparelho, né? Muito bem. O sistema nervoso autônomo é chamado de autônomo porque ele regula fora do controle consciente. Então eu não preciso estar imaginando que o meu estômago está digerindo o alimento, que o meu coração está circulando sangue, que eu tenho vasodilatação, vasoconstrição, eu não preciso estar preocupado se meus hormônios estão em ordem ou não. Aliás, tenho que me preocupar, mas eu não consigo alterar voluntariamente essas funções. E o sistema nervoso autônomo, então, através de receptores, que a gente vai falar um pouquinho desses receptores também, é como se você tivesse uma casa hoje com inteligência artificial. E o computador está programado para quê? Quando chegar às 6 horas da noite, acender as luzes,
Quando chega, sei lá, 7 horas da manhã, liga o aquecedor, a água para fazer café e assim vai. Então ele automaticamente ele vai fazendo essas conexões, porque ele está programado para isso. Só que se você desprograma, você pode ter um problema seríssimo. Ele está acendendo o micro-ondas à noite, que não é para acender, ou, enfim, tua casa vira uma bagunça. É mais ou menos assim que funciona o sistema nervoso autônomo. Ele tem uma série de receptores em que ele fica avaliando como está nossa fisiologia em tempo real. E aí ele mesmo vai se adaptando, vai se regulando para obter aquilo que a gente chama de homeostase. Então, ele usa circuitos neurobiológicos que são automatizados e busca então esse equilíbrio, né? Então, ele não nasce assim como o sistema nervoso autônomo, ele vai se adaptando. Existe uma programação genética que ele vai se adaptando e vai aprendendo e adaptando a fisiologia. Mas do mesmo modo que ele aprende a fisiologia, ele pode desaprender a fisiologia. Então, o problema é quando ele desaprende a fisiologia. Aí vem todo um problema de saúde, né? Mas a base dele é um sistema adaptativo. Se você está sentado, você tem que estar adaptado. Se você está em pé, você tem que estar adaptado. Se você está correndo, você tem que estar adaptado. Se você está dormindo, você tem que estar adaptado. Se você está estudando, você está se alimentando. Enfim, todas as nossas funções, elas vão se adaptando no dia a dia. E tem o ciclo circadiano, que é o ciclo que regula os nossos processos biológicos automáticos, né, em relação à luz solar. Tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, que ele fica bem em cima do quiasma óptico, onde o nervo óptico se cruza. Em cima tem esse núcleo, ele fica mandando informações e ajuda a essa adaptação. Muito bem. O sistema nervoso, então, ele tem uma função básica, que é buscar o equilíbrio do corpo. E ele usa, então, dois ramos, que é chamado ramo simpático e ramo parasimpático. O ramo simpático todo mundo conhece como luta e fuga, né? E o parasimpático todo mundo conhece como descanso e digestão. Mas será que é só isso? Ou ele é muito mais complexo do que isso? Bom, aqui tem um diagrama meio complexo, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para mostrar para vocês que a gente pega através de receptores, sinais internos e externos, através da visão, do olfato, da audição, internos através do batimento cardíaco, da respiração. Então, seria interocepção e exterocepção, essas informações, através da parte sensorial nossa, vai para o tronco cerebral, do tronco cerebral no núcleo do trato solitário. Eu não vou entrar em muitos detalhes da parte anatômica, porque não interessa. Vai no sistema nervoso autônomo, a informação vai para o córtex aqui, você tem o entendimento do que está acontecendo. E aqui, ao mesmo tempo, ele vai para a amígdala, a famosa amígdala do hipocampo, que ela regula a parte emocional. Muito bem, e ela vai para a ínsula. A ínsula é o quinto lobo cerebral, é o lobo mais interno, que faz a conexão do corpo com o cérebro. Então ele passa pelas sensações corporais, e isso então a gente expressa como emoção. Então, a emoção, na realidade, ela é uma consequência de vários processos fisiológicos até chegar nessa emoção. E aqui você sente no corpo, através da amígdala, da ínsula, e aí você decodifica aquilo através da córtex, do entendimento cortical. Aqui estabelece a razão, e aqui se estabelece a emoção. Então, são dois andares diferentes. Um andar é onde encontra a nossa córtex pré-frontal, que é responsável pela toda a parte racional, a parte cognitiva executiva, planejamento, foco, atenção, controle de impulso e assim vai. E a parte emocional, que está num nível mais interno do cérebro, está na parte mais interna. Então seria como se fosse duas camadas, uma camada mais externa e uma camada mais interna. Então, as emoções, elas estão na camada mais interna, enquanto que a razão está na camada mais externa. Se a gente pegar um pouquinho sobre o que o Jung fala,
O Jung fala muito sobre nossa parte consciente e a inconsciente. A consciente estaria relacionada à córtex pré-frontal e todas as informações. E a inconsciente estaria a parte das emoções, que na hipnose a gente chama de subconsciente. E aqui o nervo vago faz essa conexão muito importante entre o cérebro e coração. Então essa integração cérebro tem o estímulo, a reação e a emoção. Muito bem. De uma forma mais resumida, embora seja a mesmo slide, mas você tem o estímulo, tem os receptores, o tronco cerebral, que ele fica bem aqui na base no crânio, né? Pois aqui você tem a conexão com o sistema simpático e parasimpático. O nervo vago está aqui, nesse parasimpático, é um dos nervos parasimpático e nervo vago, que é o controle autonômico, autônomo, que vai influenciar sobre a amígdala e a amígdala, então, vai influenciar sobre as emoções. Quando a gente vê a teoria do Damásio, Antônio Damásio, que é um neurocientista português, ele traz a mesma sequência, mas ele fala ainda de marcadores somáticos. Marcadores somáticos são experiências passadas que nos deixaram estressados, com medo, ansiosos. Então, quando você vai fazer alguma coisa que vem aquela intuição, não vou fazer que não vai dar certo, já é essa parte do marcador somático que está vinculado ao corpo. Está através desse sistema. Conforme você vai repetindo essa integração aqui em cima, você vai desenvolvendo os marcadores somáticos. Ah, eu não vou em tal lugar porque... Mas eu vou assinar um contrato, puxa, aquilo me dá uma dor no estômago, eu não sei se devo assinar ou não. Então, são feedbacks que a gente recebe desses processos que estou mostrando. E aqui a teoria polivagal de Stephen Porges, uma teoria extremamente importante, e eu quero ressaltar essa teoria quando ele fala que o nervo vago, existe um nervo vago mais novo, mais recente, que ele chama de nervo vago ventral, que é o social. O nervo vago mais antigo, que é o dorsal, está relacionado à imobilização, à dissociação, ao desmaio, à busca da, da sobrevivência básica. E o sistema de mobilização, que é o simpático para luta e fuga. Então, esses sistemas eles podem interferir na amígdala que vem a bendita da emoção. Como funciona esse vago ventral? O vago ventral é o mais novo na hierarquia do desenvolvimento dos nervos, do sistema nervoso autônomo. Ele é chamado de nervo vago social, por quê? Porque eu entro numa situação, assim, numa festa, alguma coisa, ele me propicia ter o engajamento social, ele me propicia conversar com as pessoas, integrar com a conversa numa boa. Mas daí pode aparecer pessoas estranhas. E a gente tem uma neurocepção, que o próprio Stephen Porges fala de neurocepção, que é do próprio sistema nervoso nosso, que é do simpático, que ele percebe que alguma coisa errada vai acontecer. E aí o nervo vago ventral, que é esse nervo vago social, ele reduz a atividade dele e dá lugar para o simpático, que prepara para luta e fuga. Não é consciente. Isso aqui é neurocepção, é inconsciente. Você já começa a ficar desconfortável com uma pessoa, com um olhar, com uma pessoa estranha que se aproxima. E se a coisa realmente fica difícil, então o nervo vago dorsal, que leva à imobilização, que leva a pessoa ao desmaio, à dissociação. É comum a gente ver, é comum a gente ver na internet, por exemplo, um cachorro correndo atrás de um pato, quando o cachorro vai pegar o pato desmaia. Então o cachorro vai, cheira, cheira e vai embora, porque o predador não pega a presa morta. E assim que o cachorro sai, o pato levanta e continua correndo. Então quem dá essa sensação de imobilização, de dissociação, de desmaio, é esse nervo dorsal. E no Cardio Emotion a gente vê exatamente quando esse dorsal está ativo, a gente consegue ver quando o simpático está muito ativo, principalmente quando você vai tratar traumas emocionais, que a gente acompanha o Cardio Emotion, a gente vê muito bem quando o simpático começa a atuar, quando o ventral depois ele começa a resgatar, ou quando a pessoa vai para a imobilização.
Bom, enfim, tudo isso aí é detalhes do curso. E a amígdala, então ela é ativada e a amígdala, ela foi feita para nos proteger. Só que ela aprende coisas certas e coisas erradas. Quando a gente é criança, a gente passa por situações muito difíceis, às vezes, que a gente não entende como criança e aquilo estabelece um medo. E quem perpetua esse medo é a amígdala. Então a amígdala aprende que aquela situação é muito ruim para você. Então ela vai te proteger o resto da vida. Mesmo que as condições mudem, você vai continuar sendo protegida por essa amígdala, né? Que na realidade ela vai te atrapalhar a vida, né? Muito bem. E ali, mais uma vez, essa conexão cérebro-coração. Muito bem. Então, o nervo vago ele é o principal modulador parasimpático. Nós vamos ver que existem vários nervos que são da cadeia do parasimpático, mas ele é o principal modulador do coração. E a variabilidade da frequência cardíaca reflete a sua atividade. Ou seja, se o nervo vago está bem equilibrado junto com o simpático, então você tem uma variabilidade alta, uma melhor adaptação, tem uma regulação autônoma, autonômica muito boa, resiliência, estresse, enfim, você tem aquilo que a gente chama de homeostase, você consegue a homeostase. Ele está relacionado também à regulação emocional, que é a capacidade de regular respostas emocionais via integração cérebro-corpo, amígdala, ínsula, córtex pré-frontal, sistema nervoso autônomo. E o tônus vagal, então, favorece a calma, o controle e flexibilidade emocional. Então, quando se fala em tônus vagal alto, significa equilibrado, não alto no sentido de exagerado. Se isso é muito alto, então você está com excesso do nervo vagal, que vai ser muito ruim também. Então, se tem alto tônus vagal, significa equilíbrio, porque normalmente a gente tem baixo tônus vagal, né? E o Kademoshi, então, é uma ferramenta de treino da coerência cardíaca e do tônus vagal. Ele ensina a autorregulação fisiológica em tempo real, melhora a variabilidade, foco, estabilidade emocional, equilíbrio autonômico. Então, só para integrar o nervo vago, variabilidade, sobre a regulação emocional e sobre o treino com incoerência cardíaca. Muito bem. Vamos falar um pouquinho só sobre o sistema nervoso autônomo, o simpático, quais são suas funções. São muitas funções, a gente não vai detalhar, porque senão a gente vai ficar a noite inteira detalhando aqui. Mas o que a gente sempre fala, que todo mundo entende, que quando ele está ativado, ele prepara a pessoa para ação, para luta e fuga. Por quê? Porque ele é um sistema de alerta nosso, é uma campainha que fica, um sistema de alerta, vamos supor que um alerta sonoro, e quando existe um perigo, ela começa pé, 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 pé. O problema é que ela não desliga. E as pessoas, quando estão muito estressadas, ansiosas, blá, 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 essa campainha não desliga, ela fica sempre atormentando, atormentando, atormentando. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que desligar essa campainha ou, pelo menos, normalizar a atividade dela. Quando existir um perigo real, ela tem que tocar sim. Mas quando for um perigo imaginário, antecipação de futuro, coisa que eventualmente não vai acontecer, e ela está tocando, bem, 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 ela fica atrapalhando a gente. Mas a função primordial dela é nos proteger. Só que ela aprende e depois ela vai ficar atormentando a vida inteira. Você precisa depois regular essa campainha. Então ela vai sempre preparar a gente para a luta, para a fuga, vigilância. O problema é da hipervigilância, né? Que a gente fica o tempo inteiro em estado de estresse, né? E ela está relacionada à aceleração cardíaca. Então, o simpático, ele libera noradrenalina, epinefrina e cortisol, que acelera todas as nossas funções, aumenta a pressão arterial, dilatação da pupila para que as pessoas tenham uma visão melhor na hora do perigo, dilatação brônquica para uma respiração mais intensa, liberação de adrenalina, mobilização de energia, ou seja, tem uma rota chamada como é que chama ela? Bom, que produz glicogênio e ajuda a gente nessa parte de mobilização das energias quando a gente precisa de energia, né? A redução da digestão, porque na hora da luta e fuga não importa muito a digestão, você tem que sair correndo, né?
inibição do sono. Se você está em estado de alerta com algum perigo, você não vai dormir. Não importa se seja perigo real ou imaginário. Se a amígdala está despertando, está em hipervigilância, você não consegue dormir. Tensão muscular é dor no trapézio, é dor no pescoço, porque a gente está sempre em estado de alerta, né? E sudorese e outras funções. Muito bem. Falar um pouquinho do parasimpático. O parasimpático ele é muito interessante. O parasimpático, ele é um conjunto de nervos, não é um nervo só, são um conjunto. Do tronco encefálico, né? Eles saem, são 12 pares de nervos, sendo que alguns desses nervos são nervos chamados de parasimpáticos. Outros têm uma função mista, outros simpáticos, enfim. É considerado esses nervos parasimpáticos, por exemplo, o terceiro nervo, o terceiro par de nervo craniano, porque são pares, tem do lado esquerdo e do lado direito. O terceiro par de nervo craniano, que é o nervo oculomotor, contração da pupilar, tem a miose, e a outra faz a mitose, que é a dilatação. Acomodação visual. O nervo facial são as glândulas lacrimais, submandibulares, sublinguais, tem a salivação, a lacrimação. Então, quando a pessoa está com um estímulo muito grande de parasimpático, muitas vezes ela chora, escorre lágrimas, tem muita secreção, muita saliva, ela começa a engolir, engolir. O grosso faríngeo que pega assim a parte da língua do pescoço, né, a glândula parótida, salivação. E aí tem o décimo par do nervo craniano, que é o principal nervo parasimpático. É principal, né, em termos, né? Talvez é muito importante, mas todos são importantes, né? Mas o nervo vago, então, ele trabalha sobre o coração, reduzindo a frequência cardíaca. Ele faz uma broncoconstrição, ele reduz lentamente, de uma forma suave, a passagem do ar. Trata o gasto intestinal, que é a digestão, motilidade e secreção. Fígado, pâncreas e as vísceras tóraco-abdominais, ou seja, as vísceras que estão na parte torácica e na parte abdominal. Então vocês veem a importância do nervo vago no corpo. Ele pega desde o pulmão, coração, intestino, que ajuda na digestão e assim vai. Então, o nervo vago, quando ele está equilibrado, todas essas funções nossas estão equilibradas. Se ele está em falta, essas funções estão desequilibradas. Se ele está em excesso, essas funções estão desequilibradas. A gente dá nome a diversas doenças, mas o fundo, enfim, é o mesmo. É desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. E o Kahnemotion visa o quê? Equilibrar o sistema nervoso autônomo. Observação. Então, o nervo vago responde a cerca de 75% da atividade parasimpática total. Daí a importância. Então, vocês veem que 75% de toda a atividade do corpo da parasimpática é do nervo vago. Extremamente importante, então. E aqui você tem a redução da pressão arterial, contração pupilar, broncoconstrição suave, aumento do tônus, enfim, nós já falamos sobre isso. Muito bem. E tem ainda, além desses quatro que nós vimos aqui, do nervo oculomotor facial, grossofaríngeo e vago, existem ainda as funções, os nervos pélvicos, que são os nervos mais baixos, estão na pelve, que é o S2, S3, S4. São os nervos esplêndidos pélvicos. É o nervo sacro 1, sacro 2, sacro 3 e sacro 4. E aí ele tem a função da bexiga, de contração do detusor da bexiga, da micção, esfíncter uretral interno, relaxamento, e aí vai intestino distal, os órgãos genitais, regulação visceral pélvica. Então ele é muito importante as funções dessa S2, S3, S4. Eles são os nervos chamados nervos parasimpáticos, não são esplênicos. Observação, esses nervos sacrais atuam como equivalente pélvico do nervo vago. Então, só que eles estão restritos a funções da pelve. Olha a importância de ter um nervo bem equilibrado dessa função também. Muito bem. As funções do parasimpático. Relaxamento muscular, calma, repouso,
recuperação, segurança, digestão, redução da frequência cardíaca, redução da pressão arterial. Então, vocês veem que quando você faz um treinamento com cardio motion, e a gente traz da literatura que serve para reduzir a pressão arterial. Mas como? Serve para crise de asma. Como? Serve para hipertensão arterial, mas serve para ansiedade. Como? Serve para tudo? Não, serve por uma coisa só, equilibrar o sistema nervoso autônomo. E olha a consequência que tem quando o sistema nervoso está desequilibrado. Broncoconstrição suave, aumento do tônus vagal. Tudo isso aqui são as funções do sistema nervoso parasimpático, regulação do sono, salivação, regeneração, homeostase. Olha, a homeostase, o equilíbrio do sistema do nosso corpo, do nosso organismo. Muito bem. Deixa eu ver que horas são, para não passar do horário. É, como nasce esse sistema nervoso, né? De onde ele vem, né? Ele começa a desenvolver junto com a vida fetal. Então, são centros subcorticais do cérebro, do tronco encefálico, já começam a formar as funções vitais. O coraçãozinho já começa a bater, já começa a ter uma série de atividades que vão aparecendo de uma forma lenta. Existe um mecanismo central, que é um feedback fisiológico. O corpo vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, e existem, então, ciclos contínuos de feedback. O próprio organismo dá o feedback se ele está se organizando ou não. Ele tem muito componente genético, lógico, né? E essa automação se dá por aprendizagem neurofisiológica. Então, a coisa não acontece à toa, tem toda uma programação. O sistema nervoso autônomo também se automatiza por experiência repetitiva. Plasticidade autonômica, memória emocional, está relacionada à amígdala. Então, pessoal, vejam só, quando a gente fala que nós precisamos fazer o treinamento cardiomotion, repetir, 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 é exatamente o que traz aqui como plasticidade autonômica. Você vai construir novas rotas neurais, vai fortalecer as rotas neurais existentes, de forma que você aumente o tônus vagal, você entre em homeostase e aí você vai ter o equilíbrio que a gente tanto fala, né? E atinge a memória emocional, que é a amígdala. Então, quando a amígdala ela está regulada através desse aprendizagem neurofisiológica, ela para de despertar no meio da noite sem necessidade, numa campainha maluca, um alarme maluco que não tem necessidade de estar despertando. Então, uma das funções desse automatismo é você reduzir essa atividade excessiva da amígdala, né? O que mais? Controle hierárquico. Existe, quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso aí, existe o Tyler. Tyler fez um modelo neurovisceral extremamente importante, mostrando a comunicação que chama top-down, da parte da cortical para subcortical, e ele pode interferir no sistema nervoso autônomo, então não é totalmente independente. Tanto é que às vezes as pessoas conseguem interromper esse circuito. Vamos dar um exemplo. Imagine que a pessoa entra numa situação muito intenso, de um medo muito intenso, em que a córtex pré-frontal ela desliga temporariamente a conexão da córtex com a modulação da amígdala. Então, a córtex ajuda a amígdala. Quando a gente fala em controle de impulso é uma regulação cortical sobre a amígdala. Então, racionalmente, eu não deixo minha amígdala ficar louca, mas numa situação de perigo iminente pode acontecer isso. A nossa parte cortical momentaneamente desligar a conexão com a amígdala, e a amígdala então ela se sente a dona do reino e ela faz o que ela quer. Isso é chamado de um sequestro da amígdala, né? A amígdala sequestra e ela é a rainha do momento e ela faz o que ela quer com a pessoa. Muito bem. Existem os osciladores biológicos internos. Eu falei desse núcleo supraquiasmático, que ele regula a parte de dia e de noite, né, das nossas funções fisiológicas através do ciclo circadiano. Mecanismos finais da homeostase preditiva, que é um controle antecipatório. Então, o corpo vai antecipando o desequilíbrio. Então, ele vai tentando buscar o equilíbrio antes que o equilíbrio se efetive, né?
E o sistema não apenas ele reage, ele prevê que você vai se desequilibrar, ele vai prever que a tua glicemia vai aumentar, então ele joga mais eh, hormônios para que você regule a glicemia, né? Enfim, ele toma, se você tem, chama de hipercapnia, o gás carbônico começa a aumentar muito, então você já suspira para que regule melhor a pressão do oxigênio. Enfim, ele reage, preventivamente, ele não deixa a peteca cair, a menos que você esteja fora da homeostase. Se você está fora do equilíbrio, aí sim, aí ele não reage como deveria reagir, não prevê como ele deveria prever. Muito bem, continuando então, o nervo vago é o principal componente do sistema nervoso parasimpático. É o 10º par do nervo craniano, lembrando que tem do lado esquerdo e do lado direito. Ele conecta o cérebro e o corpo de forma bidirecional, ou seja, ele leva informações para o corpo e traz informações do corpo para o cérebro. Cerca de 80% das fibras são aferentes, significa o quê? Que ele pega informações do corpo, principalmente do coração, e manda essas informações para o cérebro. Atua como um sensor interno de segurança ou ameaça. Então, quando ele está equilibrado, você está em paz, está em equilíbrio, está em tranquilo, está em homeostase. Mas quando ele está com baixa reatividade, significa que o seu simpático está muito ativo. E aí, então, pode ser um problema de insegurança e ameaça. O cérebro não manda tudo, não comanda tudo. Ele escuta o corpo o tempo todo, principalmente pelo nervo vago. Então, se pensava que o cérebro tomava decisões sozinho, fazia tudo sozinho, mas não é. Ele recebe informações do nervo vago e aí o sistema nervoso central vai se adaptando de acordo com essas informações que vêm. Muito bem, a anatomia é um pouco chata, mas eu vou passar rapidamente só para fazer sentido. Então, o nervo vago, ele vem do tronco encefálico, que eu falei para vocês, aqui na figura aparece muito bem. Aqui é o crânio, aqui é o pescoço, aqui tem um forame onde que passa aqui a medula, e aqui é o tronco cerebral, essa região aqui. E você tem no tronco encefálico, o tronco cerebral é a mesma coisa, você tem nervo vago, ele nasce nesse tronco e integra informações viscerais com resposta autônoma. Então ele desce para o corpo e vai buscar informações. E vai buscar, trazer e levar informações. Ele coordena funções cardíacas, respiratórias, digestivas, emocionais, conectando o corpo e o cérebro por vias sensoriais e motoras. Então, tem as vias sensoriais que levam as informações que são captadas pelos órgãos do sentido, mas também ele consegue informações motoras para os órgãos, né? E aí você tem o núcleo do trato solitário, núcleo ambíguo e núcleo motor dorsal do vago. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso, porque é muito detalhe isso aqui, né? Acho que não é o momento para isso. Muito bem. O primeiro núcleo, que é o núcleo do trato solitário, que está aqui em cima, em amarelo aqui, nessa imagem, é bem a parte superior aqui. É o principal centro de recepção sensorial visceral. Então, as informações das vísceras sobem para essa região. Recebe sinais do coração, pulmão, baroreceptores, trato gastrointestinal, modulando reflexo autonômico, respiração, pressão arterial, integração com áreas emocionais e homeostáticas. Então, é extremamente importante na regulação. O núcleo trato solitário, ele não gera a variabilidade, mas ele coordena e regula. Então, não é ele que é o responsável pela variabilidade da frequência cardíaca, mas ele ajuda. Então, ele recebe sinais de baroreceptores. O que são baroreceptores? São receptores de pressão. Nós temos na artéria aorta e na carótida sensores que indicam a pressão arterial. Quando a pressão começa a aumentar muito, aí diminui a frequência cardíaca para não aumentar ainda mais a pressão. Quando cai a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Quimiorreceptores é exatamente o teor de acidez do sangue através do gás carbônico, enfim. Ele vai pegando todas essas informações e vão levando lá para esse trato solitário que vai fazer a integração desses sistemas, né? Dessas informações.
Ele integra também coração, respiração, pressão arterial. Ele modula o barorreceptor. O que é o reflexo barorreceptor? Exatamente isso que eu falei. Se aumenta a pressão arterial, diminui a frequência cardíaca. Caiu a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. É essencial para a coerência cardíaca. Então, na coerência cardíaca, a gente tem esse efeito do barorreflexo, do barorreceptor. E envia sinais para o núcleo ambíguo. Vou passar rapidamente para terminar essa parte aqui, assim já a gente para. Atua como centro de sinalização cardiorrespiratória e fundamental para o aumento da coerência. Mas quem regula mesmo a coerência é outro núcleo. O núcleo ambíguo, ele faz o controle vagal rápido e fino, especialmente sobre o coração. Então, como ele faz um controle rápido sobre o coração, então ele está relacionado exatamente à frequência cardíaca e é o principal componente da variabilidade da frequência cardíaca. Então, é esse núcleo que a gente sempre busca, esse núcleo ambíguo que está aqui embaixo, no núcleo ambíguo, né? Que ele faz a regulação da frequência cardíaca e é o núcleo vago ventral. Muito bem. E aí ele é o principal responsável pela variabilidade da frequência cardíaca e pela coerência cardíaca. Então, o cardiomotion ele trabalha basicamente em sintonia com esses núcleos do tronco cerebral. As funções, controle vagal rápido, batimento a batimento do coração, que é o intervalo RR, que a gente traz muito no nosso curso, a gente fala direto sobre isso. Gera, então, aquilo que a gente chama de arritmia sinusal respiratória, ou seja, quando eu inspiro na frequência respiratória, na frequência de ressonância, a minha frequência cardíaca aumenta. Quando eu expiro, diminui a frequência cardíaca e assim vai. E isso se dá através desse núcleo ambíguo. Eu sei que estou passando muito rápido por tudo isso, porque realmente é muito intenso essa aula. Mas no curso a gente traz detalhes. Tem o predomínio vagal, então ele trabalha basicamente nessa regulação adaptativa do nervo vagal, do ventral, né? Associado ao estado de segurança, regulação emocional e coerência. Então, quando a gente fala daquela situação do engajamento social, que eu vou numa festa e me sinto bem, me sinto tranquilo, que é o vago ventral, é através desse núcleo, aonde trabalha exatamente o Cardiomotion. Então, o Cardiomotion, trabalha nesse núcleo umbigo através da regulação fisiológica da variabilidade da frequência cardíaca, através da coerência cardíaca, que é aquele estado de coerência que a gente vê, o coração batendo de uma forma sinusal, e ali tem um controle rápido, batimento a batimento, que ele faz a modulação do intervalo RR. Isso tem um nome chamado que é arritmia sinusal respiratória, e tem essa predominância do nervo vagal ventral, associado ao estado de segurança, regulação emocional e coerência. Muito bem, então, quando a gente faz o treinamento com o Cardiomotion, a gente está buscando exatamente esse núcleo. Treino com respiração coerente é o principal núcleo umbigo que modula o ritmo cardíaco.